E aí galera, boa noite a todos. Tudo bem? Nesse vídeo aqui a gente vai continuar a nossa série sobre a respeito de recuperação no SQL Server. A gente vai falar sobre como fazer o backup e como recuperar um backup, mas a gente vai um pouquinho além. A gente vai usar aqui também backups de log e eu estou fazendo esse vídeo aqui com a webcam de propósito para mostrar para vocês uma loom de storage que eu vou usar, que é meu pendrive, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um banco de dados com um arquivo MDF nesse pendrive aqui, e eu vou colocar o LDF no hard disk do meu notebook, tá? E aí eu vou em um momento oportuno retirar o meu storage, vou desapresentar o meu storage para minha máquina, e aí vocês vão ver como é que a gente recupera esse banco de dados, ok? Vamos lá então. Estou colocando minha loom, apresentando meu storage, né? Vamos lá, então esse aqui é meu storage, disco E, ok? Aqui o que eu tenho? Eu já tenho o meu script de criação do meu banco de dados. Então eu vou criar meu banco de dados, se chama Backup Lab. Vamos lá então. Então aqui eu vou criar o meu Backup Lab. Notem os caminhos aqui, né? Estou criando no disco E e no disco C. Muito bem. Eu vou inserir alguns dados aqui via uma transação qualquer. Antes eu vou criar uma tabela. Aí eu inseri 5.000 linhas. Beleza. Tenho alguns dados aqui. Beleza, tenho 5.000. Tenho 5.000 registros aqui. Vamos validar a consistência dessa base? DBCC check DB, tá? Oportunamente também eu vou falar sobre os comandos DBCC, tá? Por enquanto ele checa a consistência da minha base de dados. Beleza. Minha validação está feita aqui, ó, nenhum erro de consistência. Mais fácil da próxima vez a gente vai executar com no if messages. Vamos lá. Aí o que vai acontecer? Eu vou criar nessa minha pastinha aqui, ó, o meu LDF está aqui e o meu MDF está aqui no meu disco E, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar na minha pastinha de backup, temp backup, um backup full. Beleza. Esse é o comando mais simples para realizar um backup full, ok? Maravilha. Criei o backup full. Agora eu vou colocar mais 5.000 linhas lá dentro. Está criada. Quantas linhas eu tenho lá? 10.000. Maravilha. Então eu tenho 10.000 linhas nessa minha tabela teste. Posso fazer um select asterisco aqui, ele vai executar tudo certinho. Tá? O que vai acontecer agora? Eu estou voluntariamente sacando o meu pendrive. Está aqui. Essa é a minha loom. Meu MDF está aqui dentro, na minha mão. Já era. Tá? Simples assim. O que vai acontecer agora? Eu vou dar um select na teste. Vai continuar com 10.000, porque os dados estão tanto em memória quanto no arquivo de log, depois que ele vai jogar para o datafile. Tá? Vamos verificar a consistência dessa base agora. Temos um erro aqui. O volume ou arquivo foi removido ou alterado externamente, ou seja, fora do SQL Server. Tá? Então, não consigo mais abrir esse cara. O SQL Server falhou na leitura desse arquivo aqui. Esse arquivo aqui, adivinha, é o nosso datafile. Okay? Mensagens adicionais estão no log de erros do SQL Server. Faço um DBCC, mas aqui a gente sabe qual que é o problema, certo? E a base de dados ainda está no ar aqui, ainda está relativamente ativa, está funcionando. Algumas coisas estão funcionando nela ainda. Tá? O que eu ia falar para vocês? A base de dados está aqui. Viu que tem algum problema? Rodou o DBCC, está falando que não tem mais o arquivo de dados lá. Vamos dar uma olhada no arquivo de log do SQL Server. Estranho. Tá.
Deu um erro, dbcc, tá. E fiz o backup. Fiz o backup, havia feito o backup full, beleza? Vamos ver agora. Eu preciso recuperar essa base de dados aqui para dentro do SQL Server novamente. Tá. Vamos ver se eu consigo fazer um backup de log desse cara. Não consigo, tá. O que eu vou fazer aqui? Então, o que eu estou pedindo para o SQL Server fazer? Faz o backup de log, que eu sei que você tem o log aí. O log está no meu disco C. E mesmo que dê erro no comando de backup, continua. Ok? Vamos lá. Beleza. Meu backup de log está aqui. Então, teoricamente, eu consegui fazer. A sequência que eu fiz foi a seguinte: eu fiz um backup full antes de acontecer o crash. Aconteceu o crash. Agora eu estou fazendo o backup de log, o backup do final do log. Popularmente isso é conhecido como o backup do tail do log, ou o backup do rabo do log, né? Você fez o backup do resto que faltava, que sobrava do seu log, certo? Eu vou, para fazer o restore aqui, para facilitar a nossa vida, eu vou colocar de novo a nossa Loom aqui. Eu vou apagar esse cara. Beleza. Aí eu vou fazer o restore de novo. Vamos lá. Vou tentar fazer o restore desse cara. Tá no meu disco C, né? Backup. Esse é o backup full. Leia aí para mim. Tá. Eu tenho um backup lab, que é o meu arquivo. Eu vou fazer. Posso colocar um overwrite e sem recuperação, ou seja, fique disponível. Fique disponível para eu conseguir fazer depois conseguir fazer uma recuperação ou aplicar um outro transaction log. Aqui ele já me dá a opção de já fazer um backup do tail log. Mas eu não vou fazer esse cara, porque eu já fiz o backup do tail, né? Restaurei a base, ok, mas notem o estado dela. Ainda está em restoring. Eu não abri essa base para consulta, eu não abri essa base para outros usuários. Ok? Agora vamos aplicar em cima dessa base o backup que eu tinha feito. Beleza. Pode abrir a base depois que você fizer esse cara. O mais recente possível. Beleza, recuperei. Vamos voltar lá para a nossa query. Muito bem, 10 mil. Quanto que eu tinha antes? Vou fazer o count aqui. 10 mil. Vamos validar a consistência dessa base? Tranquilo. Então, meu restore funciona. O que aconteceu aqui? Eu simplesmente desapresentei, eu retirei o meu disco que tinha o meu MDF, retirei um dos discos ou um dos arquivos que continha o meu banco de dados, certo? O meu transaction log estava inteirinho. O que eu fiz? Eu fiz um backup do tail log, eu fiz um backup do log, o último do derradeiro, e aí eu consegui fazer, a partir do backup full que eu já tinha antes do crash, aplicar o backup de log. Por isso que a gente fala que para um cliente é muito mais fácil eu garantir um point objective do que um time objective. Vocês lembram disso? O time objective é o tempo que você pode ficar fora enquanto eu recupero a tua base de dados. O point objective é quanto de dados você pode perder quando estiver fazendo o teu restore, certo? Aqui eu não perdi nada de dados em absoluto. Posso demorar para fazer o processo e tal, porque os logs em produção normalmente vão ser muito maiores do que esse, certo? Então, pessoal, como diz um ex-instrutor, guardem o transaction log com a sua vida. Guarde o transaction log com a sua vida, porque com ele você consegue recuperar a base toda basicamente. Ok? Se você tiver um backup full e depois tiver toda a sequência de log bonitinha, você consegue recuperar a tua base toda. Inclusive até o ponto de falha, se ele estiver inteiro. Beleza? Isso aqui foi só uma demonstração
poder de recuperação do SQL Server, tá? O que eu consigo fazer se eu tiver o transaction log inteiro. Meu transaction log estava inteiro e o meu modelo de recuperação da base de dados é full. Ok? A gente vai falar sobre isso aqui também. É full. Ok? Maravilha, então, pessoal. É isso por enquanto. Uma boa noite. Obrigado pela paciência de todos. E não deixe de acessar nosso blog no www.dbbits.com.br. É isso, uma boa noite.